Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Arthur? Tiago? Está me ouvindo? Então, nós estamos trabalhando aí com o livro 7. Nós estamos falando de smartphone. Existem algumas questões que eu falei na aula passada, certo? Que foi lá foram 7 exercícios. Arthur, conseguiu fazer? Sim? Robson, está me ouvindo? Sem microfone? Tiago, fez os exercícios, Tiago? Exercício, página 17 e 18. Eu vou fazer a correção dos exercícios agora. Desses 7 exercícios. Para quem não fez aí, acompanha aí. Ou alguém teve alguma dúvida. A primeira pergunta, fala lá, qual o nome dos 2 setores da placa-mãe dos smartphones atuais? Ele pede para falar o nome dos 2 setores. Quem respondeu essa questão? Robson, o que você colocou? Qual o nome dos 2 setores da placa-mãe dos smartphones atuais? Quem respondeu aí? Respondeu, Arthur? Ah, porque está sem apostila. Tiago, o que você respondeu? João Vitor, qual foi a sua resposta? Essa questão é uma questão muito importante, porque é aí que são feitas as manutenções, são nesses setores. Entendeu? É muito importante por isso. Certo? Existem 2 setores, basicamente, né? Tiago, eu não fiz exercícios. Página 50. Entendi.
Então, ó, o que seriam os dois setores aí? A resposta é, lá na página 17, estou fazendo a correção. Seria qual o nome dos dois setores da placa-mãe dos smartphones atuais? Existem dois setores, são setores lógicos e setores periféricos. Lembra? Setores lógicos e setores periféricos. A número 2, deu para entender? A número 1 aí, qual é o nome dos dois setores? A placa-mãe seria esses dois, né? Lógico e periférico. Alguma dúvida? Ah, dessa o Thiago está falando que faltou a sexta. Tá, vamos corrigir, vamos chegar lá. A número 2, acompanha comigo aí. Cite 3 componentes que fazem parte do setor periférico. O setor periférico é onde você faz mais assistência, tá? Onde você faz mais assistência, onde o técnico que trabalha com celular, onde ele mais faz manutenções. É o setor periférico. Ele pede para citar 3. Então, os periféricos, só lembrando que o periférico é a peça que faz a comunicação entre o usuário e o equipamento. Então, o touch o display todos esses são. Porque touch é onde eu vejo, né? Aqui, ó. Tem alguns que é o módulo completo, mas tem alguns que tem só o touch, que é onde eu utilizo para posicionar o dedo, e tem um outro que existe as duas coisas, o touch e o display. Então, os dois câmera, Então, touch, display, câmera, todos são, né? Que mais? Bateria, citamos 3 já. Então, touch, display, câmera, são os 3 que ele está pedindo aí, certo? Deu para entender? Então, todo celular tem, né? Igual esse aqui é o A50 mesmo. Esse A50 ele tem as duas câmeras. A câmera da traseira aqui e a frontal. Então, a câmera da traseira é uma, da frontal é a outra, normalmente, tá? Então, os periféricos. São todos componentes que se comunicam com o usuário. Beleza? Então, exercício número 2. No exercício 3, diz assim: quais são os 2 componentes principais do setor lógico? Eu até falei, até no computador é igual isso aqui, né? Existe duas partes principais dos equipamentos, certo? Não sei se todo mundo lembra, mas vou comprar um celular. O que eu tenho que saber? Quais 2 coisas importantes? Quem sabe? Quem lembra? Pode me responder aí no... Tiago falou que não entendeu. Você não entendeu o quê, Tiago? Você falou para mim que você não entendeu? O que você não entendeu? Você falou, dessa aí me faltou a sexta. Ah, a sexta que você não entendeu. Agora que eu decifrei aqui. Então, aí, até no celular é a mesma coisa. Você vai comprar um equipamento, você tem que saber esses 2 aí. Então, essa pergunta é muito importante, essa pergunta aí, tá? Tanto para smartphone como para PC, qualquer equipamento. Então, essa pergunta é fundamental. Quais são os 2 componentes principais do setor lógico? Certo? É o processador e a memória RAM.
Esses dois são os dois fundamentais aí, ok? Beleza? Então, memória RAM e processador. Tranquilos? Então, corrigir a número 1, corrigir a número 2 e corrigir a número 3. A número 4 diz assim, ó, o que é um processador? O que é um processador? Aí continua. E para que ele serve? Lembra dessa questão? O processador de um celular tem a mesma finalidade que o processador de um computador. Mesma coisa. Eu dei algumas analogias em relação ao processador, né? Lembra? Processa informações, né? Dei um exemplo do corpo humano, né? Ele envia energia para todas as peças, né? É o hardware principal do equipamento, é o processador, porque ele tem a função, né? Ele tem um bom exemplo do corpo humano. Qual que é o membro do corpo humano que lembra o processador? Qual é? É isso aí mesmo. Muito bem, o Arthur. Tu já respondeu aí. O cérebro, né? Ele tem essa... Lembra, né? Lembra o processador. Muito bem, então é isso mesmo, né? Então ele envia mensagem, né? Para cada equipamento, né? Prepara todos os equipamentos e entra em contato com todos eles. Então ele manda energia, né? Foi bem lembrado o exemplo do corpo humano e o exemplo do cérebro. Entenderam? A número 5, ele fala assim, o que é a memória RAM? E para que ela serve? Vocês lembram? Quem pode me falar esse assunto aí? Quem respondeu pode olhar na resposta e me falar aí. Vamos lá? Dei um exemplo do corpo humano também, da memória RAM. Falei até para que ela serve, né? Ela tem três, né? Três formas de trabalhar. Três formas. Certa parte você está certo, em certo ponto você está certo aí, né? O Arthur respondeu assim, ó, que a memória RAM, ela passa tudo para o processador, existe uma comunicação mesmo. Tudo que fazemos, ela passa, ele respondeu aí. E uma memória temporária, que ocupa um espaço. Isso, de forma resumida, está certo, né? Resumiu a resposta aí. Isso mesmo, né? Então, ela que faz a vídeo, por exemplo, se eu estou conseguindo ver a imagem aqui na tela, é a memória que está permitindo, a memória RAM que está permitindo que eu veja. Tá vendo? É a memória RAM, certo? Então, a memória RAM, ela faz da vídeo. A velocidade que você acessa os programas também é a memória RAM
está também utilizando a memória RAM para isso. Outra coisa que você mencionou também aí, Arthur, que ela envia os dados a ser guardados em determinado lugar. Também ela faz isso. Ela envia a memória para ser guardada em algum lugar. E ela tem o que você falou também, a memória momentânea, né? Tem aquelas coisas que você abriu um editor de texto, escreveu ali. Você não salvou ele em lugar nenhum, mas ele fica armazenado ali, que é essa memória que você também falou aí, Arthur. Tá? Então, seria essas três coisas. Deu para entender? Depois eu vou enviar para vocês esse mesmo vídeo aí, vocês podem rever a aula, tá? E assistindo aí, vocês vão tirando as dúvidas aí. Então é a quinta. A gente vai chegar na sexta aqui agora. Aqui. Não sei quem teve dúvida, deixa eu olhar aqui. Na sexta. Também aqui o Thiago respondeu, né? Ele é memória de acesso randômico. Ela abre e executa aplicativos. Tá certo, Thiago. O Thiago respondeu sobre a memória aí. Muito bem. É isso mesmo, tá? Muito bom, hein? Muito bem aí, tá? Essa é a resposta mesmo. Vamos para a sexta. O Thiago, né? O Thiago que falou que tinha dúvida no número 6, né? Vamos lá. Vamos lá para o número 6. A número 6, ela fala assim: quais os dois nomes dados aos tipos de conectores de periféricos da placa-mãe? Cite dois exemplos de periféricos que utilizam esse tipo de conector. Então, ele fala aqui para você citar dois periféricos que utilizam um tipo de conector. O que é conector? É algo que ele é soldado na placa, ou ele se conecta na placa. Então, ele está falando de citar qualquer um. Olha lá, quais dois nomes dados aos tipos de conectores de periféricos da placa-mãe? Cite dois exemplos de periféricos que utilizam esse tipo de conector. Por exemplo, o cartão. Ele tem que ter ali uma conexão, que é o suporte onde eu encaixo ela ali, né? Os slots do cartão, né? Então, ele tem o nome de slot. Slot de cartão, certo? Eu poderia até falar o próprio slot do chip também, é um outro conector, certo? Então, são conectores, são algo que são acoplados dentro da placa-mãe. Então, eu posso colocar o slot do cartão SD, que é o cartão de armazenamento, e o slot do chip. São dois. Tá bom? A número 7. Estamos corrigindo aí o exercício na página 18. Número 7 fala assim, ó. Quais são os periféricos que compõem a frontal de um smartphone? Vocês lembram? Quais são os periféricos que compõem a frontal de um smartphone?
Alguém lembra, hein? Falei ainda hoje aqui, ó. Só lembrando que a frontal é a tela. É a tela. Quais são? Deixa eu ver, alguém respondeu aqui, deixa eu ver. E professor? Oi, pode falar. Eu coloquei teclado, scanner e caneta óptica. Quais são os periféricos Que eu não que tinha entendido compõem muito daí. a frontal? A frontal, ele está falando basicamente aqui, ó, da tela. Ah, sim, é tipo touch, Touch e display, display. entendeu? Aham. Alguns celulares vêm junto, as duas coisas. Outros é dividido. Touch e o display. Alguém respondeu aqui, deixa eu ver. Tiago, né? Touch, o aro, né? O aro pode ser considerado também. O aro é só, né? Certo. Tem um, deixa eu ver aqui no 2. Tem um outro exercício que a gente precisa corrigir. Corrigir mais um exercício. Nós vamos lá para a página 50. O que eu dei na aula passada. Diz assim, a questão número 1. Qual cuidado devemos tomar a frontal do iPhone? Qual que é o cuidado que eu devo tomar, gente? Eu não estou tirando a frontal. Lembra? A gente falou? Eu não estou tirando a frontal do iPhone. Lembra? Que eu falei? Os cuidados. Temos que ter alguns cuidados. Quem pode me dizer? Não quebrar a tela? Falei, é um dos cuidados, né? Pode ser essa. Principalmente... Oi? Esquentar bem para a tela sair mais fácil. Esquentar bem, mas muito cuidado na hora de esquentar, hein? Pode ferver também, senão você estraga. Tem que fazer aquele movimento aqui assim, né? Lembra que eu falei, ó? Tá passando aqui, embaixo, do lado, em cima, assim, sem parar. Se parar aqui, você derrete. Já era. Não pode esquentar, mas com medida. Muito bem, Robson. Não quebrar, não esquentar muito, fazer esse processo de esquentar. Outra coisa, vocês não falaram, tem mais uma coisa, deixa eu ver aqui. Não, ninguém respondeu nada. Não quebrar, o que mais que vocês acham? Tem uma coisinha, ela tem mais uma coisa. Até para vocês observarem aí, ó. Na página 41 e 42 dá para ver esse problema, nítido aí. Se tirar assim com uma força assim, ter cuidado com o touch display na hora de tirar a tela. Isso. A gente falou, né? Isso mesmo. Tem outra coisinha lá. Mais uma coisa, a gente já falou.
3, né? Tem que esquentar sob medida. Cuidado para não quebrar. 2, né? Ela abre... Falta só um. O flat, nessas duas páginas que eu falei, mostra isso. Nessas duas páginas que eu falei, na 41 e na 42, mostra isso. Se você puxar ele com muita força, pode quebrar, pode danificar o flat. Tá vendo lá na página 40 e 42, tem um flat lá. Tá? Então, desconectar o flat antes de tirar a frontal. Outra coisa que eu falei também em relação a essa pinça da página 42, olha aí. O que tem essa pinça aí? Tem um detalhe dessa pinça que eu falei. O que tem a ver essa pinça aí? Eu expliquei que tem que ter um cuidado com ela. Então, primeiro cuidado, não esquentar muito, se você for usar a estação, esquentar sob medida. Outro cuidado, para não quebrar, se não tiver quebrado já, né? Normalmente, alguns dos aparelhos têm que tirar a frontal. Terceiro, o flat, tem que tirar esse flat. Cuidado para não tirar com muita força, puxar e danificar o flat. Que é esse que está explícito aí a foto na página 42. 41 e 42. Quem lembra dessa pinça? É tirado com uma pinça, né? Essa pinça aí. Essa pinça ela tem que ser como? Eu falei, lembra? Lembra? Essa pinça ela tem que ser de uma determinada forma. Alguém lembra? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Pode responder no WhatsApp também, se for o caso. A pinça ela tem que ser... É um cuidado com o flat também, né? Com frontal, né? A pinça ela não pode ser de metal. Já tem uma ali que ela é de metal, não pode ser de metal. Então, esses são os cuidados, né? Qual cuidado devemos tomar? Frontal de um aparelho aí? iPhone, seria isso? Esses cuidados. Número 1, cuidado para não quebrar, se tiver intacto. 2, não esquentar muito na hora de tirar. Até a ordem acho que é inversa, né? Primeiro vocês tomam cuidado para não esquentar tanto na hora de tirar. Tem que fazer esse movimento aqui, ó. Né? Tem que cuidar para não quebrar, esquentar de forma correta. E o flat tem que desconectar o flat. E a pinça que você usa para desconectar o flat não pode ser de metal. Deu para entender? Essa é a primeira pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Estamos corrigindo o exercício na página 50. A número 2 diz assim: qual ferramenta devemos usar para soltar os flats?
Eu posso usar a pinça igual na foto. Estou respondendo aí, ó. Posso usar a pinça igual está na página 42. Mas eu posso usar também uma espátula pequena. Posso usar a espátula também. Sempre material seja isolante. Pinça de plástico. Até tem uma. Deixa eu ver. Tá por aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma boa. Aqui, ó. Pinça de plástico. Tá vendo? Aí, ó. Certo? Ou espátula. Espátula de plástico. Tem ali, ou paleta. Tem umas que dá para tirar com paleta também, tá? Paleta. Tem uma paleta aqui, ó. Nesse kit aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Tem duas. Dá para tirar também. Então, são essas ferramentas que eu devo tirar. Gente, está dando para entender aí a explicação? A correção? Sossegado aí? Vamos para 3, então? O 3 fala assim, ó. O que devemos utilizar para auxiliar a remoção da parte traseira do Windows Phone? Vocês lembram? O que devemos utilizar para auxiliar a remoção da parte traseira do Windows Phone? Vocês lembram? Toda a parte de plástico, e que, igual aqui mesmo, é parecido com a frontal. Eu uso a paleta. A minha é bem parecido. O processo que eu faço aqui, ó, é o mesmo processo que eu faço na paleta. Na traseira também. Eu vou pegar a paleta, ó. Deixa eu pegar aqui. Pega a paleta. Eu não faço aqui, ó. Eu não vou esquentar. Esquentar, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passando aqui, ó. Depois dele quente, né? Nessa extremidade aqui para sair, porque aqui vai uma cola para poder tirar. Então é a mesma coisa. Então a resposta aí é a paleta. Com a paleta, seria essa resposta aí, né? Que é a número 3. Tá dando para corrigir aí? Eu tô falando muito rápido. Tá dando para corrigir? A número 4. Qual é o primeiro flat que devemos desconectar da placa-mãe? Por quê? Qual que é o primeiro flat que nós devemos... Lembrei que ele está falando. Qual é o primeiro flat que devemos desconectar da placa-mãe? Por quê? Essa eu gostaria que alguém respondesse. Apesar de você, às vezes, desconectar outros. Normalmente, você desconecta outros. Mas qual que é o importante? Podemos usar a pinça também. Tá. Sim, foi a resposta anterior, né, Arthur? Sim, a pinça também pode desconectar. Desde que seja material isolante. E o Arthur respondeu aí que dá energia. Resposta certa. Que é a número 4, né? A pergunta é, qual o primeiro flash que devemos desconectar da placa-mãe? Por quê?
Agora é isso que eu quero saber. Por quê? A resposta está certa, da energia. Da energia, lembrando, a energia do celular é a energia do celular é a. Você pode dizer. Se o celular está com energia, a energia tem que desconectar, então, a bateria. Bateria. Tem várias ali. Bateria. Então, tem que desconectar a bateria. Agora, a pergunta... Watts. Ela como escreve? Watts. Watts como escreve? Eu não entendi essa pergunta. Como se escreve watts? É isso? Não entendi. Por que, gente, tem que desconectar ela? Alguém lembra? Dou-lhe uma. Lembra? Dou-lhe duas. Sim ou não? Aí vocês falaram. Caso tenha energia, ela passa para outras peças, para não queimar. Tá. Certo. Isso mesmo, Arthur, né? Isso mesmo, Arthur. Tem que desligar por isso. Pode dar algum curto ali, né? Tirar a energia para que a energia não continue passando para a placa. Então, por isso que é o primeiro flat. Tanto é que quando você vai desmontar o celular, você vai em busca da bateria. A famosa história, em busca da bateria, para desconectar a bateria. Do smartphone, dos celulares Apple, não pode esquecer que ele tem essa travinha aí, ó, da página 43. Dá uma olhada na página 43. Ele tem essa travinha. Tem que tirar essa trava. Entendeu? Tem que tirar essa trava aí da bateria, tá? E iPhone, peças originais. Só mexam com peça original. Eu aconselho que seja só original. Tá? Agora, número 5, que é a última aí, né? Como podemos organizar os componentes do smartphone para facilitar a hora da montagem do aparelho? Né? Até a gente tem várias desmontagens mostrando isso na prática. Como vocês acham que tem que ficar? Tudo misturado, uma peça com outra? Na ordem que tirou. Isso mesmo, boa resposta. Na ordem que tirou. Igual está na página 49. Olha lá na página 49. Bem organizado. Certo? Bem organizado. Olha a foto aí. Aí, ó. Olha lá. Vendo? Bem organizadinho, ó. Tá? E eu aconselho que tire foto. Vai tirando fotos. Foi o celular que você acabou de desmontar, não conhece muito bem, etc e tal. Então, eu aconselho que vocês tirem foto. Tá? Mas tem que ficar assim. Organizado. Entendeu? Certo? Seria isso. Alguém tem alguma pergunta?
Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. Corrigimos o exercício. Agora nós vamos para a aula número 4. Tá? Essa aula ele vai falar da detectação. Detectando problemas. Certo? Detectando problema. Vocês vão observar que na página, nessa aula, que é a aula número 4, que nós vamos trabalhar, a partir de agora, ele fala desses problemas, né? São inúmeros problemas que podem acontecer. Nós vamos falar, né, de um aqui bem comum, né? São defeitos por impacto. Tá? Hoje, a maioria dos conectores, dos concertos e das conexões e tudo que você faz dentro da assistência são realizadas através de problemas que envolvem impactos. Além de ser os mais comuns, são os mais fáceis de se detectar, onde o usuário mesmo é capaz de detectar e informar ao técnico na hora do serviço. Então, a primeira coisa é você meio que dialogar mesmo. Tá? Meio que dialogar. Tá treinando mais esse celular, o que aconteceu? Claro, ele, só de olhar, você já vai saber, é óbvio, né? Claro, para você detectar um problema, tá na visualização, você vai visualizar, vai olhar todo o aparelho, é interessante fazer isso, tá? E também a informação. Você vai ter que informar, né? Informar e se informar também do que você vai informar do que vai ser feito e o cliente vai falar o que aconteceu. Porque através daquilo que você ouviu o cliente falou e do que você olhou, né? Se ele quebrou, só de olhar você já sabe, né? Então, o impacto, que é esse problema, você vê só de você pegar o celular, você já consegue observar. Então, mas sempre verificar outros componentes, não somente o que o usuário relatou. Então, é interessante você fazer uma análise geral, certo? Uma análise geral do que provavelmente aconteceu, que às vezes não é só um impacto, aconteceu outros problemas, entendeu? Então você vai ouvir, não só ouvir o que o cliente falou, mas depois fazer uma verificação geral. Por mais que você já detectou que o problema foi a queda, que quebrou e tal, tem que fazer uma análise melhor, desmontando e analisando se houve algum dano interno. Então, alguns celulares, como o Samsung, são mais fáceis de realizar somente a troca do touch, né? Se somente ele estiver danificado. Outro caso comum causado por impacto está localizado no display do aparelho, né? Onde está essa função de gerar imagem para o usuário. Alguns modelos de smartphones também é possível realizar a troca do display. Então, tem alguns que você vai trocar o touch ele, tranquilo, outros não vai ter como. Você vai ter que trocar o display, que é mais caro, e o touch também, mas não são todos os aparelhos que são assim, certo? O conjunto do touch screen e o display é o que forma a parte frontal do aparelho. O aparelho ele tem o touch, que é a parte da frente onde vai dar o recurso do touch, do toque, e tem o display, que é onde vai dar a imagem. Essa é a separação. Touch
é o seu toque, é a sua comunicação, o display é onde dá a imagem, certo? Então, em alguns casos, tem que trocar os dois. Existem modelos como da Asus, que troca de uma peça já é bem mais complicada. Por isso, encontramos com mais facilidades a parte frontal do aparelho, como da Apple, que só disponibiliza a parte frontal dos aparelhos, a parte frontal em si, e é um pouco mais cara do que as peças separadas. Mas, em compensação, são bem mais fáceis de serem trocados, e o risco de defeito é razoavelmente menor. Então, é claro que se você trocar o Apple e o Apple for original, né? Se a queda se a frontal do Apple está quebrada, você não coloca original, já aconteceu comigo. Não adianta nada. Tá? É igual qualquer outra. Então, agora, se você coloca um Apple original, aí sim. Também não é em qualquer loja que vende, toma cuidado, o cara fala que original não é. Apple, só de pegar assim na mão, você já sente que é mais pesado, tem uma estrutura melhor, flat é melhor, flat grosso, tem algumas características que quem conhece já sabe. Então, é claro que depende muito, né? Então, se a frontal for original, sim, da Apple, ela é muito melhor do que dos outros aparelhos, mas tem que ser original. Tá? Então, tem essas particularidades da frontal, essas particularidades que são realmente importantes aí para a troca da frontal, né? Analisar se ela é completa ou tem alguns que dá para trocar só o touch. Tem que ver, mas não são todos os aparelhos, né? Ou você vai ter que observar também esse contato líquido. É um outro problema que pode ter acontecido. Há muitos celulares, tomou chuva, caiu no vaso sanitário, caiu na piscina. Agora, verão, nossa, o que mais dá isso aí, né? Outro fator muito comum onde os usuários acabam a danificar o aparelho, quando o mesmo entra em contato com água, né? Onde o mais recomendado é se fazer a remoção imediatamente do celular da água e a remoção da bateria. Então, já começa por aí. Caiu na água, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a bateria. Primeira coisa, tira lá e tira a bateria. Vai ter que tirar a bateria. Alguns não são fáceis de tirar, mas o mais rápido possível tem que tirar a bateria. E secar, né, o excesso da água com um pano ou com uma outra opção, é colocar o aparelho em uma tigela da técnica do arroz. Vocês já ouviram falar? Põe numa tigela o arroz e coloca o celular dentro do arroz cru. Arroz cru. Tá? Dá para colocar, o professor já explicando, colocar o arroz dentro de uma panela de arroz cozido. Não, arroz cru, ele suga. Ele chama a água para ele. Pois os grãos são capazes de absorver a maior parte da umidade do aparelho, evitando o secador do cabelo, ele fala, com o ar quente, pois o ar pode acabar danificando mais a placa, lógico, do aparelho. A placa, com o aparelho, o secador não é recomendável para esse caso, tá? Esse caso de água aí, né? Porque por causa do ar lá, ele pode danificar, né? Dificultando assim mais o reparo. Então, o secador não é indicado para quando caiu em água, tá? Então, esse problema é um dos mais simples de detectado, pois logo de início iremos nos deparar com uma placa com oxidação. Ela fica com oxidação, tá? Você percebe que está com oxidação. Em meio aos seus componentes, como veremos na próxima imagem. Não, a tiragem da tela, ela não tem água, né? O problema ali é que você está aquecendo e tem água, né? Tem água. Entendeu? O problema é que ele caiu na água, tem água lá dentro
do aparelho, você está jogando um ar sobre a água com o contato com a placa. Esse é o grande problema. Tá? É claro que tem a banheira ultrassônica. O mais correto é a banheira ultrassônica. Tá? Que é essa banheirinha, essa banheira aqui, ó. É a banheira ultrassônica. A banheira é a mais recomendada. O arroz é uma técnica, né? Essa banheira aí, ó. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. A banheira que é mais recomendada para tirar oxidação, tampa bem imagem, essa banheirinha aí, ó. Você vai colocar a placa normalmente, a placa sozinha, a placa mãe, né? Esse problema de oxidação e resolve. Tá certo? E ela vai fazer um trabalho de oxidação aí. Vai tirar essa oxidação. Entendeu? E tem vários tipos de banheiro. Banheira. Não é nem? Então, essa banheira que é o recomendado aí. Na hora de algum problema. Certo? Banheira. O arroz é uma técnica, né? Que dá para usar também, mas... Entendeu? Ele também suga. Ele até fala que esse próximo exemplo que a gente vai usar, onde o conector da bateria está totalmente oxidado. Podemos realizar a limpeza da oxidação usando o álcool isopropílico. O álcool isopropílico, você tem ali, ó, o álcool isopropílico, ele é muito mais forte aí que o famoso, né, da vez aí, o álcool em gel, né, 70%. Ele é 100% o álcool isopropílico. Ele é usado para tirar a oxidação da placa. Então, o álcool isopropílico é usado para isso. Você joga no lugar da placa, onde está oxidado, imagine aqui, né? Vai jogar no lugar o álcool, vai passar o pincel. Vai jogar o álcool no lugar, ó, vai jogar o álcool no lugar que está oxidado e vai passar o pincel. Dos dois lados. Entendeu? Joga o álcool e passa o pincel. É a primeira coisa que você for fazer. Tá? Como você sabe que está oxidado? Como você sabe que está oxidado? Olha uma placa oxidada. Olha o desenho dela aí na página 56. Isso aí é uma placa oxidada. Olha lá. Todo esse negócio branco nela. Tá dando para ver? Página 56. Aí, ó. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Esse negócio branco aí, ó. Dá para ver aí, ó? Esse negócio branco no lugar onde está oxidado. Essa mancha branca aí. Tá vendo? Isso é oxidação. Álcool isopropílico, pincel. Pincel. E se foi água mesmo, se tem certeza que é água, coloca no arroz a placa. Ou solar inteiro. O interessante é colocar a placa, mas se for o caso, coloca o solar inteiro, ele vai puxar e deixa lá 12 horas no arroz cru. No arroz sem estar cozido. Beleza? Olha, eu tenho um exercício para vocês. Façam os exercícios, gente. Os exercícios estão livro 7.
vai dar 56. Tá bom? Aula que vem, nós vamos falar de problemas de software. A gente vai falar de problemas de software. Quais são os problemas que podem acontecer? Então, nós vamos falar de problemas de software. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso aí.